Fala galera do YouTube, hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação muito legal do Power BI que talvez você já tenha visto esse tipo de gráfico em algum lugar que está rolando por aí, que é o gráfico de barras animado. Como é que ele funciona? Basicamente, se eu clicar aqui para executar esse gráfico, ele vai me mostrando a evolução ao longo dos anos do faturamento de cada marca. Então repara, a Samsung está subindo aqui, depois a Apple caiu, você consegue comparar de uma forma bem visual como é que está sendo o comportamento do faturamento das empresas ao longo do ano. Então hoje eu vou mostrar para você todo o passo a passo para a gente poder fazer esse gráfico. E se você quiser o link do arquivo aqui para baixar o Power BI que eu estou usando, lembra de pegar o link na descrição e acompanhar todo o passo a passo comigo. Antes da gente começar a aula, lembra de se inscrever aqui embaixo no nosso canal para todo domingo receber notificação sobre novas aulas de Power BI. Lembra de curtir esse vídeo para eu saber que você está gostando e que eu posso produzir mais conteúdo para você. E aí, por último, lembra de clicar no sininho para receber todas as notificações quando surgir um novo vídeo, para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, beleza? Então, vamos começar a aula. Então, vamos lá. Como que a gente monta esse gráfico de barras animado? Gráfico de corrida de barras. Como que a gente faz para criar esse gráfico de barras animado? Quando você abrir o seu Power BI, se você vier nessa guiazinha chamada relatório, você vai ter aqui todos os tipos de gráfico que você consegue criar dentro do Power BI. Só que no meu já está aparecendo esse gráfico de corrida de barras. Provavelmente no seu não deve estar aparecendo. Por quê? Porque esse gráfico ele é um pouco mais específico e ele não vem habilitado para a gente. A gente precisa pedir para o Power BI para meio que baixar esse tipo de gráfico. Vou mostrar para você o passo a passo de como que a gente importa esse tipo de gráfico para o Power BI e como que a gente faz para usar ele aqui dentro, beleza? Como que você faz para importar um gráfico para dentro do Power BI? Primeira coisa é, você tem que fazer login. O login é gratuito, você cria uma conta gratuita no Power BI e faz o login aqui dentro. No caso, eu já estou logado. Para colocar um gráfico novo dentro do Power BI, eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui para importar um novo gráfico. E aí, eu vou pedir para importar do Marketplace. Basicamente, o Marketplace é como se fosse uma loja virtual, onde você vai baixar gratuitamente vários tipos de gráfico diferentes para dentro do seu Power BI. Perfeito. E aí, quando abrir o seu Marketplace, basicamente você consegue escolher dentre centenas ou dezenas de gráficos para você poder importar novos para o seu Power BI. E aí, o gráfico que a gente quer, a gente vai pesquisar aqui, que ele chama de Animated Bar Chart, beleza? Então você coloca Animated Bar Chart e ele vai aparecer aqui pra gente, esse primeiro, Animated Bar Chart Trace. E aí o que você faz? Você clica em adicionar, que ele automaticamente vai importar aqui para o seu. No meu caso ele está falando, o visual já existe no seu Power BI, mas você clica aí para adicionar, que ele vai colocar dentro do seu Power BI. Perfeito. E vou clicar aqui para começar a criar esse gráfico. E aí repara, ele pede 3 informações principais aqui pra gente. Primeiro é, qual é a categoria que eu quero visualizar nos gráficos? No meu caso, quando a gente viu lá no começo da aula como é que funcionava, a gente viu por marcas. Então, você pode colocar por marcas, por nome de funcionário, você pode colocar a categoria que você quiser. No nosso caso, a gente vai querer as marcas. E aí, como que eu faço para colocar essa informação aqui dentro? Percebe, aqui do lado, nessa parte chamada campos, eu tenho 2 tabelas. Uma tabela que é o meu calendário, que tem as datas e os anos, e eu tenho uma outra tabela chamada vendas com todas as informações. Se você clicar aqui nessa guia chamada dados, você consegue ver quais são as informações que você tem em cada tabela. Então, lá na minha tabela chamada calendário, eu tenho um calendário com todas as datas e o ano de cada uma delas, que vai ser a informação que eu vou querer analisar o faturamento lá no meu gráfico. Eu tenho também essa tabela de vendas que tem várias informações. Tem o nome do produto, o código dele, qual é o tamanho de cada pedido, onde foi feito esse pedido, a data daquela venda, a marca e o preço do pedido. A informação que eu quero colocar aqui nas categorias é a marca, se é Apple, se é Samsung, se é Dell e assim por diante. O que eu tenho que fazer? Eu vou clicar nessa coluna de marca aqui e arrastar para a categoria de nomes que ele vai colocar dentro do meu gráfico. E aí, obviamente, o gráfico ainda não apareceu porque a gente precisa passar essas 3 informações. O nome, e depois eu vou ter que colocar o valor e qual é o período que eu quero analisar. Se eu quero analisar de forma mensal, de forma anual, de forma trimestral e assim vai. Qual é o número que eu quero analisar aqui? No caso, eu vou querer analisar o comportamento do faturamento das empresas ao longo dos anos, 2010, 11, 12, 13 até 2018. Mas se eu olhar lá naquela minha tabela de vendas, percebe, eu tenho o código do produto, tamanho do pedido e o preço. Em momento nenhum, apareceu aqui para mim o faturamento da empresa. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, a gente vai ter que criar uma nova coluna para calcular o faturamento de cada uma das vendas. E aí, como que a gente vai calcular o faturamento de cada venda? Eu tenho o preço de cada produto e a quantidade de produtos que foram vendidos. Para eu descobrir o faturamento dessa venda aqui, é só multiplicar o preço, que foi de 1.500, vezes o tamanho do pedido, que foi 2, beleza?
Então a gente vai ter que criar uma nova coluna multiplicando o tamanho de cada pedido pelo preço de cada produto. E aí como que eu faço para criar uma nova coluna dentro do Power BI? Você vai clicar em qualquer lugar aqui dentro da sua tabela, com o botão direito, e aí vai ter uma opção lá chamada Nova Coluna. E aí é aqui que você vai colocar a fórmula que você quer calcular do faturamento. E aí vamos lá, como é que funciona? Percebe que quando você criou uma nova coluna, aqui em cima apareceu para você uma barra de fórmulas para você poder colocar qual é o cálculo que você quer fazer ali dentro. E aí, aqui do lado esquerdo da fórmula, você vai colocar o nome que você quer dar para aquela coluna. Do lado direito da fórmula, você vai colocar o cálculo que você quer fazer. E aí, o nome da coluna eu quero chamá-la de faturamento. Então, vou apagar esse nome coluna e escrever aqui faturamento. Beleza. E aí, qual é o cálculo que eu quero fazer aqui dentro? Para a gente calcular dentro do Power BI, ele funciona um pouquinho diferente do Excel se você está acostumado com Excel. Dentro do Power BI não existem células. Você não vai multiplicar a célula B2, célula A3, célula D17. Não existe célula dentro do Power BI. O Power BI só enxerga coluna por coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a coluna de tamanho do pedido vezes a coluna de preço. E aí, como é que eu faço isso? Vou colocar aqui, vou escrever tamanho do pedido, e aí, para preencher esse tamanho do pedido, vou apertar o Tab e vou colocar o vezes. Como é que é o vezes? Esse é igual ao Excel, que é o asterisco. Então, eu quero multiplicar pela coluna de preço. E aí, um cuidado, você não pode clicar na coluna de preço, você tem que escrever aqui, começar a escrever, por exemplo, o preço, descer até a coluna de preço que eu quero selecionar, que está marcado agora de azul, e para preencher, apertar o Tab também. E aí, percebe? Quando eu der o Enter, o que ele vai fazer? Ele vai ficar um tempinho calculando e vai calcular para a gente o faturamento de cada uma das linhas. Então, ó, aqui ele multiplicou 2 por 1.500, que era o preço, e calculou o faturamento de 3.000. Se a gente descer lá na tabela, a gente vai ver alguns valores diferentes também. Então, esse aqui era uma unidade que foi vendida a R$700, então teve um faturamento de 700. Então, agora a gente consegue saber o faturamento de cada linha da nossa tabela. E aí, agora, se a gente voltar aqui dentro do nosso relatório, a gente vai olhar lá na nossa tabela de vendas que a gente tem agora o campo de faturamento que a gente pode colocar aqui dentro dos valores. Então, vou colocar aqui o campo de faturamento para dentro dos valores do gráfico. Agora, a única coisa que está faltando é eu colocar qual é o período que eu quero analisar. Se eu quero analisar mensal, anual, diário, trimestral e assim vai. Lá naquela nossa tabela de calendário, a gente tem justamente a informação do ano, que é a análise que a gente quer fazer, o faturamento anual de cada empresa. E aí vou clicar aqui em ano e puxar para o período que eu quero analisar. Percebe que num primeiro momento o gráfico aparece um pouco esquisito, ele repete o nome da Apple algumas vezes, o nome da Samsung, mas não tem problema. O que vai acontecer para a gente ajeitar isso? Quando você coloca o ano aqui embaixo, ele não mostra só o ano. A princípio, ele coloca ano, trimestre, mês e dia. O que você tem que fazer? Você tem que desmarcar dia, mês e trimestre, porque você quer ver a informação só do ano. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar o dia, vou apagar o mês e vou apagar o trimestre. E agora, o que a gente vai fazer para conseguir maximizar o tamanho desse gráfico e poder visualizar as informações? A gente vai clicar nessa opção que tem aqui em cima, chamada modo de foco. E aí, percebe, quando você clicar aqui, ele vai começar a gerar o seu gráfico e calcular o faturamento anual. Então, você consegue ver a Samsung aqui disparando lá em 2015 e a Apple e a Samsung brigando ali e a Apple finalmente passando a empresa lá no ano de 2018. E aí, obviamente, você consegue fazer algumas modificações. Se você quiser, por exemplo, mexer no tempo de duração desse filme que está passando, você consegue, ó. Como é que você faz? Aqui nessa guiazinha chamada formato, se você clicar, ele vai ter uma opção de visualização. Então, se você clicar nessa primeira opção de visualização, ele vai te dar qual é a duração desse filme que você quer. Então, repare que está 1.000, basicamente é o tempo que ele está durando. Se você quiser botar um pouquinho mais longo, você pode colocar, por exemplo, 1.400. E aí, quando você der um Enter, ele vai rodar esse filme um pouco mais devagar e ficar mais intuitivo de você conseguir fazer as análises que você quiser aqui dentro, beleza? Uma outra forma da gente conseguir fazer esse tipo de análise é a gente poder criar um filtro. Se eu quiser ver os dados só de 2016 ou só de 2017. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar um filtro para eu poder analisar especificamente um ano que eu quero. Então, como que a gente vai fazer isso? Para eu voltar para o relatório e conseguir criar mais coisa aqui dentro, filtro, mais gráfico e tudo mais, você vai clicar aqui em cima nesse canto superior esquerdo em voltar ao relatório. E percebe que ele dá um play de novo no seu gráfico, mas não precisa esquentar com isso. O que a gente vai fazer para colocar um filtro? O filtro dentro do Power BI é o que a gente chama dessa segmentação de dados que tem aqui, que é o segundo item de baixo para cima aqui no canto esquerdo, beleza? Primeiro, você vai clicar fora do gráfico
e aí você vai clicar em segmentação de dados. Percebe que quando você coloca essa segmentação de dados, ele meio que dá uma noção de como que vai ficar. Repara, vai ser uma lista com várias caixinhas para a gente poder selecionar. E aí a única coisa que ele pede é qual é o campo que você quer colocar aqui para poder filtrar na sua tabela. O campo que eu quero colocar são os anos, 2010, 11, 12 e assim vai. Então vou clicar aqui no calendário, puxar a informação de ano aqui para o meu campo. E aí o que ele fez? Num primeiro momento ele coloca uma linha do tempo aqui. Então, se você quiser, você consegue filtrar aqui na linha do tempo que você escolher. Mas no meu caso, eu vou querer uma lista com todos os anos. Então, como que eu faço para mudar de linha do tempo para uma lista de anos? Tá vendo aqui essa opção da setinha para baixo, que tem no canto superior direito? Então, clica nela. Aqui, você vai ter uma opção chamada lista. Então, você clica nela. Perfeito. Quando eu clicar em lista, repara, ele vai listar para mim todos os anos que existem lá na minha tabela. E aí, para a gente aumentar o tamanho dessa letra aqui, para conseguir visualizar melhor esse funil, esse filtro, o que a gente vai fazer? Vai de novo aqui, clicar em formato, e aí vai ter, tá vendo? Tem a opção dos itens. E aí, clicando aqui em itens, se a gente descer um pouquinho, a gente consegue ver qual é o tamanho do texto. Então, eu vou colocar aqui um tamanho maior, até ficar o mais visual possível. Então, eu vou colocar esse tamanho aqui, por exemplo, um pouco maior de 25 unidades. E aí, vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do filtro, e aí, perfeito. Percebe agora o seguinte, esse filtro vai ser aplicado a esse gráfico que está aqui do lado e a qualquer outro gráfico que você tiver aqui na sua guia relatória. Então, se eu clicar aqui em 2010, dá uma olhada no que ele vai fazer. Ele vai basicamente remanejar o meu gráfico para o faturamento de cada empresa em 2010. Então, a gente consegue ver que a Philco estava dominando, depois a Motorola, a Canon, a Acer e por aí vai. Então, a Apple e a LG estão bem pequenininhas aqui. A Samsung nem aparece. Mas, se a gente olhar 2011, já consegue começar, por exemplo, a ver a Samsung aparecendo. Se eu pular para 2014, ele vai remanejar todo o gráfico, eu já consigo ver a disputa aqui entre a Samsung e a Apple, então você já consegue começar a fazer uma análise mais pontual e muito mais intuitiva. Percebe que esse é um gráfico não muito comum e ele é bem bacana de fazer para você, enfim, apresentar para o seu chefe, para o seu gestor em alguma reunião. Espero muito que você tenha curtido. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal para receber todas as notificações sobre novos vídeos de Power BI todo domingo e vídeos de Excel toda terça e quinta. Lembra de curtir esse vídeo se você gostou desse tipo de gráfico. Me diz o que mais você quer aprender aqui com a gente no YouTube de Power BI. Quer aprender mais tipos de gráfico? Quer aprender como usar fórmulas de Power BI? Me diz que eu gravo para você todo domingo, tranquilo? Então, espero muito que você tenha curtido essa aula e te vejo no próximo domingo.